Olá, tudo bem com vocês? Hi, how are you? Estamos aqui para mais uma aula de língua inglesa no 9º ano. Eu vou passar para a professora Antônia para ela dar um oi para vocês. Good afternoon, everybody. Bom, nós vamos retomar, lembrando das habilidades que nós estamos desenvolvendo nessas 4 aulas. Esta é a 3ª aula, nós já tivemos 2 aulas, e eu vou colocar para vocês aí as habilidades para a gente retomar, para que vocês, quem não anotou, anote, deem print na tela. Eu quero pedir para vocês, usem o nosso chat, caso queiram que a gente volte em alguma atividade, em algum slide. É super importante essa interação e a participação de vocês. Quero pedir que vocês, na verdade, é um pedido de lembrar o que já foi feito na primeira aula, né? Esse material que nós estamos estudando, ele faz parte do material de vocês, daquele material que vocês iniciaram nas aulas, né? Em fevereiro. Então, peguem esse material, retomem. Quem já salvou no computador, utilize esse material. Como nós estamos fazendo uma educação, né? Nós estamos, na verdade, fazendo algo muito diferente no nosso estado. A educação diferenciada, mediada pela tecnologia. Então, vocês estão assistindo pela TV ou pelo aplicativo. Então, a gente precisa que vocês deem essa devolutiva para saber o quanto essas atividades têm colaborado. Então, eu quero pedir para vocês printarem a tela, usem estratégias diferentes, usem canetas com cores diferentes para vocês fazerem anotações, porque quando os professores pedirem para vocês retomarem os conteúdos, vai ficar fácil de você localizar, de você lembrar o que você aprendeu. Então, eu vou colocar para vocês agora o slide sobre as habilidades. Então, quais habilidades a gente desenvolveu e a gente vai desenvolver. Então, a habilidade 1, fazer uso da língua inglesa para expor ponto de vista, argumento, contra-argumento, considerando o contexto e o recurso, aquilo que você conhece da língua inglesa, voltado para a eficácia, né? A eficácia quer dizer assim, olha, voltado para a melhor forma de dizer algo em língua inglesa. Você precisa comunicar algo, então aprender ter conhecimentos linguísticos para que você possa melhor escrever e dizer as coisas que você precisa em língua inglesa. A próxima habilidade é identificar argumentos. Então, são habilidades que a gente está checando, estudando com vocês, fazendo uma leitura detalhada. A gente vai dar continuidade a essa habilidade hoje, tá? Identificando argumentos principais e evidências. Evidências são exemplos de argumentos que vão dar sustentação para aquilo que vocês estão escrevendo, para o que vocês estão tirando como fonte do texto. Tudo bem? A próxima habilidade, produzir textos. Quais tipos de textos? Infográficos, fórum de discussão, online, fotoreportagem. O que é uma fotoreportagem, né? São aquelas imagens e fotos utilizadas para comunicar algo. Então, a gente tem uma imagem e uma legenda, um pequeno texto que fala sobre essa imagem. Então, isso é uma fotoreportagem. Campanhas publicitárias, memes, entre outros, tá? Sobre temas de interesse coletivo, então pode ser um tema de interesse da sua comunidade, da sua escola, e pode ser um tema de interesse global, do mundo, do Brasil, né? Que revela um posicionamento crítico. Você tem que se posicionar, você tem que dizer algo sobre, ok? E a última habilidade, utilizar conectores, indicadores de adição, condição, oposição, contraste, conclusão e síntese, como auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade discursiva. Então, a gente iniciou discutindo esses conectores já na primeira aula, mas são muitos. Então, a gente vai dar continuidade na aula de hoje. Então, super importante que vocês tenham um material que foi disponibilizado. Como eu disse inicialmente, muitos de vocês salvaram o material no computador, resgatem esse material. Quem não salvou o material no início das aulas, a dica que eu vou dar para a aula de hoje, eu quero que vocês tirem foto da tela. Porque nós vamos utilizar texto, o texto que nós vamos utilizar hoje faz parte do material, do volume 1. Se você tiver, ok. Caso não tenha, então, tira uma foto da tela, dá um print na tela, porque nós vamos usar o texto para desenvolver essas atividades. Tudo bem? E eu quero já pedir para vocês,
anteciparem, coloquem dúvida. Caso não tenham entendido, que material é esse, teacher? Perguntem, que a professora Antônia e eu estamos aqui para ajudar vocês, ok? Então, bora lá. My question. A aula passada, eu pedi para vocês pensarem em benefícios e desvantagens sobre, in this class, nesta aula, natural gas. Então, eu vou colocar uma pergunta aí para vocês, right? E eu quero que vocês comecem a postar as respostas no nosso chat. Então, my question, minha pergunta para vocês. Quais são os benefícios e desvantagens do gás natural? Right? Então, até a aula de hoje, a gente tem aprendido sobre fontes de energia, lembram? E eu quero hoje focar com vocês o gás natural. Então, nos textos anteriores já apareceram outras fontes de energia, e a aula passada eu terminei pedindo para vocês fazerem um levantamento sobre benefícios e desvantagens. E agora a gente vai falar sobre os benefícios e as desvantagens sobre natural gas, o gás natural. Para isso, nós vamos fazer a leitura de um texto. Conforme combinado com vocês, nós vamos ler primeiro em português, pausadamente, para que os nossos alunos de língua, né, brasileira de sinais e os intérpretes aqui possam ajudar os nossos alunos, os colegas de vocês. E em seguida a gente lê em inglês, porque é super importante, é uma outra habilidade, a oralidade, sendo desenvolvida nessa aula. Então, a gente vai ler em português e depois em inglês pausadamente, ok? Teacher Antônia, antes de eu começar, before I start, eles têm dúvida, estão colocando alguma coisa, caso não tenham entendido? Não, o chat ainda está bloqueado. Ok, good. Muito bom. Então, a gente vai para o texto, tá? E esse texto vai ficar na tela, conforme a gente já tem feito. Vocês vão escutar a minha voz, eu vou ler pausadamente. Eu quero que vocês observem no momento quais são as palavras que estão destacadas, então estão em cores diferentes, tá? E quero que vocês procurem também palavras que vocês já conhecem. Super importante, vocês são alunos do 9º ano, vocês têm muito conhecimento, além das aulas de inglês que vocês já tiveram até agora, vocês têm um conhecimento de jogos, vocês têm um conhecimento dos produtos que a gente compra, que tem propaganda em inglês, então vocês já conhecem muita coisa, ok? Então vamos lá, o texto vai para a tela agora para vocês, então coloquem no caderno de vocês. Anotem essas palavras que estão grifadas, ok? Elas vão nos ajudar a entender o texto, a procurar essa informação específica, a encontrar também quais são as palavras e as frases que vão dar evidências para as atividades, as respostas que vocês vão colocar nas atividades seguintes. Então, vamos começar. Vou começar lendo em português, tá? A primeira e a segunda linha, né? Quando os geólogos exploram os depósitos de gás natural na Terra, né? Lembra que o gás natural ele é uma fonte de energia que vem da Terra, né? O que pode acontecer? Pode acontecer que haja uma mudança na vegetação e no solo por conta dos veículos que são utilizados, tá? Para explorar o gás natural, ok? Na linha seguinte, drilling a natural gas, então, ou seja, para eles fazer, primeiro eu quero explicar o drilling, ok? Então a gente tem o drill, que é broca. O drilling, então, é perfurar, é a perfuração. É a perfuração da terra para encontrar uma fonte de gás natural. Então, perfurar a terra para encontrar uma fonte de gás natural pode e deve, né, neste caso, precisa ser feito o quê? Precisa que toda a região seja limpada, ok? Olha lá. May require clearing and well drilling. Sorry, clearing and leveling an area. Esse trecho quer dizer que para que essa perfuração aconteça, essa região precisa ser limpada, ok?
Isso significa que a região que vai ser limpada, ela está ao redor dessa fonte de gás natural, right? Então, o que está grifado aí? Tem site, que é um local. Well site, está se referindo ao quê? Observem essas palavras que estão destacadas, alright? Na seguinte, well drilling activities, ou seja, as atividades de perfuração de poços produzem poluição do ar e podem também prejudicar as pessoas e a vida selvagem e também fontes de água naquela região. Alright? Tudo bem? Então, continuando nessa mesma linha, né? Depois do ponto. Lá em pipelines, ou seja, quando você está perfurando, quando os geólogos estão perfurando, para que haja o transporte desse gás natural de um poço, eles geralmente fazem com que a limpeza dessa terra tem que acontecer para que eles possam, duas palavras em vermelho aí, bury the pipe, ok? Para que eles possam enterrar esses grandes tubos. Pipe aí pode ser traduzido como esses grandes tubos, né? Os gasodutos, os que conduzem o gás. Alright? Tudo bem? Continuando, né? A produção do gás natural também pode produzir um grande volume de água contaminada. Né? O que precisa ser feito com essa água contaminada? Né? Essa água contaminada, ela precisa ser reservada de maneira apropriada. E ela precisa receber também um tratamento para que ela não polua outras terras e outras fontes de água também. Continuando, esses poços de gás natural e esses gasodutos, né, esses tubos que levam o gás, né, geralmente precisam o quê? De equipamentos e compressores. E geralmente esses equipamentos e compressores que são utilizados, né, para conduzir esse gás natural, eles podem acarretar a produção de poluentes do ar e barulho, ok? Então, air pollutants and noise. Então, poluentes do ar e barulho, ok? Agora eu vou ler pausadamente o texto em inglês para vocês acompanharem, tá? Bem devagar e continue então observando essas palavras que estão destacadas, right? Ok, então vamos lá. Lembrando, quem não deu print na tela ainda, aproveita o momento e printa a tela. When geologists explore for natural gas deposits on land, they may disturb vegetation and soil with their vehicles. Drilling a natural gas well on land may require clearing and leveling an area around the well site. Well drilling activities produce air pollution and may disturb people, wildlife, and water resources. Laying pipelines that transport natural gas from wells usually requires clearing land to bury the pipe. Natural gas production can also produce large volumes of contaminated water. This water requires proper handling, storage, and treatment so that it does not pollute land and other water source. Natural gas wells and pipelines often have engines to run equipment and compressors, which produce air pollutants and noise. Teacher Antônia, estou curiosa. Está tudo ok? Eles estão expressando alguma dúvida? Querem que seja repetido alguma coisa?
Riane perguntou que gás você está falando. É o gás natural. O gás de cozinha é um gás natural, né? Yeah. E a Kelly, ela respondeu que o gás natural não polui o meio ambiente. A Naila também. Ela falou que ele transforma em energia, ele é transformado em energia. Né? E o Leonardo diz que it's no renewable, não é reutilizável. Muito bem. E o Leonardo também diz que é o gás natural veicular, o gás também que nós usamos para cozinhar. O Felipe fala que é o gás natural, não polui o meio ambiente. E o Eric diz, it's good for make fire, é bom para fazer fogo, é o gás, né, de cozinha. Os professores, e o Welcome Teachers, vários professores na sala, e uma aluna perguntou por que está se falando de ciência se a aula é de inglês. Em inglês a gente pode abordar N temas, né, porque está em inglês. Então você pode abordar matemática, eu adoro trabalhar matemática junto com a professora de matemática no 6º ano, né, quando a gente trabalha números, é uma disciplina que você trabalha história, língua portuguesa, geografia, né, Jússi? É uma língua que você trabalha qualquer tema com ela. Bem observado, teacher Antônia. Só lembrando, talvez esta aluna não tenha participado da primeira aula e da aula passada, porque na primeira aula, teacher Antônia, nós falamos sobre isso, que o conhecimento da língua inglesa potencializa o conhecimento de outros componentes. Então, o que nós estamos fazendo? Potencializando o ensino, a aprendizagem da língua inglesa, utilizando, no caso de vocês do 9º ano, atividades integrando ciências. Tá? Lembram que na aula passada nós divulgamos algumas atividades que a USP vai desenvolver com meninas, alunas que têm interesse em estudar astronomia? Então, imagina você participando deste projeto que a USP está desenvolvendo e tendo a oportunidade de ter um projeto excelente sendo selecionado para uma feira internacional. O que acontece nas feiras internacionais? A língua utilizada é a língua inglesa. Então, é muito importante ter conhecimento da língua inglesa, especialmente para você que quer continuar os seus estudos. Ah, teacher, e se eu não quiser continuar os meus estudos? Ora, aqui no Brasil, a gente tem estudado a língua inglesa muito mais, porque a gente tem utilizado muito mais a língua fora do contexto de trabalho ou viagem. Existem muitos municípios no estado de São Paulo que têm placas bilíngue, teacher Antônia, né? Existem municípios em São Paulo que recebem turista. Talvez você possa ajudar um turista na sua região, caso ele precise de informação, né? E a língua inglesa é a língua da globalização, da informação. Então, muito importante, Antônio, o que você trouxe da aluna, porque o inglês está além, né, da sala de aula. Então, pode ser para uma apresentação de um projeto em inglês, pode ser numa situação que você está visitando um município e tem um turista que só fala inglês e você tem a possibilidade de ajudar essa pessoa, tá? Bom, vamos continuar. Go on. Eu pedi para vocês printarem a tela, right? Why? Por quê? A atividade que nós vamos fazer é a seguinte, eu já percebi aqui, teacher Antônia, que muitos colegas já deram as respostas, eles foram antecipando por conta da minha pergunta inicial. What do I want you to do? O que eu quero que vocês façam agora? Eu vou deixar disponível, daqui a pouco, vou explicar primeiro, na tela, e eu quero que vocês utilizem o texto que eu pedi para vocês printarem, para vocês identificarem no texto quais são os benefícios que vocês já foram adiantando, right? Mas eu já estou colocando para vocês alguns dos benefícios. Eu quero que vocês foquem na desvantagem, disadvantages, right? Então, eu vou colocar o próximo slide na tela para vocês, olha só. Então, eu tenho benefícios que vocês já foram adiantando sobre o gás natural, mas a gente também tem disadvantages, né? Então, aqui eu quero que vocês observem no texto que nós acabamos de ler e de traduzir, quais são as desvantagens. What are the disadvantages of natural gas? Quais são as desvantagens do gás natural? Então, na primeira coluna, nós temos as vantagens. Quais são?
Em caso de acidente, esse gás vai se dissipar no ar. In case of an accident, it dissipates in the air. Number 2, it's not toxic. Não é tóxico. Number 3, número 3, o tratamento, treatment, clean the land and water. Então, o tratamento da terra e da água, right? São benefícios. Então, a água e a terra passam por um sistema de tratamento, right? Now I want you to write the disadvantages. Agora eu quero que vocês escrevam as desvantagens. Então, coloquem aí no caderno de vocês. Desvantagens do gás natural. O texto vai ficar na tela. You are going to have 5 minutes. Procurem com tranquilidade. Quem terminar, já vai postando para a gente no chat, ok? Quem tiver dúvida, mais uma vez, coloca para a gente no chat, para a gente voltar a explicar para vocês, ok? Então, vai ficar, então, esse texto para vocês procurarem quais são as desvantagens. 3 desvantagens, pelo menos.
Vários alunos responderam que ele não é renovável. A Emily escreveu que o gás natural, vou ler em inglês porque ela escreveu em inglês, né? The natural gas can also produce large volumes of contaminated water. O gás natural pode também produzir um grande volume de contaminação de água. A Isabelle respondeu, ele pode causar grandes riscos de incêndio e explosão. O José Alisson também falou que contamina a água. E o Pedro, eu acho que ele quis dizer, ele falou perturbação na vegetação, acho que ele quis dizer desmatamento, né? O Cauã causa mudança na vegetação, que é a causa do desmatamento. E o perigo no transporte. O Patrick diz que pode prejudicar os animais. O Fabrício, o Marcos, disse que a desvantagem é que não é renovável. E o Henry diz que é prejudicial porque requer perfuração do solo. Interessante. Muito interessante as respostas. Eu também estou acompanhando e observei que muitos colocaram em português. No caso, como a teacher Antônia está lendo os posts que vocês estão fazendo, vocês podem escrever em inglês. Porque quando vocês estiverem digitando ou escrevendo no caderno de vocês, é muito legal, porque é uma estratégia de memorização. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui do Pedro, que a teacher Antônia mencionou. Ele colocou perturbação na vegetação. Como que seria isso em inglês, Pedro? Está na segunda linha do texto que ficou na tela para vocês. Olha, se você localizar, grifa, anota no seu caderno, porque isso vai ser super importante para te ajudar a memorizar. Então, olha, may disturb vegetation. Então, está nessa linha aí, ok? Então, comecem a colocar no chat as interações em inglês. Olhem no texto e escrevam em inglês, tá? É uma estratégia de memorização e isso vai fazer com que vocês aprendam o vocabulário também, ok? Porque lembrem que um dos objetivos, né, uma das habilidades, é que vocês escrevam em língua inglesa. E a gente vai fazer hoje aqui, a gente já fez nas aulas anteriores, hoje a gente vai dar continuidade, vocês vão escrever pequenas frases em inglês. Então, se vocês já estiverem pensando nesse processo de memorização, vai contribuir quando vocês tiverem que escrever as frases. Tudo bem? Teacher Antônia, apareceu mais alguma resposta? Por enquanto, não. Ok. Então, vamos lá para o próximo. Olha só, né? Vou colocar aqui na tela para vocês checarem. Olha só que legal, porque aparece ali uma das respostas que o Pedro acabou de dar. Então, olha, aqui tem alguns exemplos de desvantagens. Então, está grifado. Tirem foto dessa tela, deem um print também, porque vocês podem checar com as respostas de vocês. Então, a gente tem como desvantagem disturb vegetation and the soil with their vehicles. Uma outra desvantagem, produce air pollution and may disturb people, wildlife and water resources. No próximo parágrafo, can also produce large volumes of contaminated water. Alguns alunos mencionaram, né, falaram sobre isso. E, por último, eu grifei, né, produce air pollutants and noise. Okay? Então, são só alguns exemplos para vocês verificarem se são parecidos com os exemplos que vocês colocaram, né? A teacher Antônia deu alguns exemplos aqui de alguns alunos que foram além do que nós colocamos aqui no texto. E isso é muito bom. Então, vamos lá. No próximo slide, eu quero que vocês observem, tirem foto primeiro, deem um print na tela. É super importante isso. Nós temos aqui uma informação sobre o consumo de energia nos Estados Unidos. É uma fonte de 2018, ok? Então, não faz tanto tempo, tá? Então, deem tirem uma foto e printem essa tela, porque a gente vai usar para uma atividade, a gente vai comparar os Estados Unidos, o consumo de energia dos Estados Unidos com o consumo de energia no Brasil. Eu vou mudar, se vocês precisarem que eu retome, vocês mandam uma mensagem aqui, a teacher Antônia passa para mim. Olha lá o próximo, então, gráfico.
a gente tem aqui uma informação do Brasil, de 2017, também falando sobre o consumo, né? O tipo de energia que a gente consome aqui. Então, quero pedir para vocês, tirem uma foto, printem a tela. Porque se a gente deixasse a tela compartilhada, ia ficar muito pequeno para vocês, né? Desenvolverem essa atividade. Então, printem a tela, ok? Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora? Olha só, o que eu quero que vocês façam. Vocês vão comparar o primeiro slide com as informações dos Estados Unidos com o slide que está na tela de vocês, do Brasil. Olha aqui o exemplo. Olha, não precisam se preocupar muito com a informação nos slides. Nós temos aqui um exemplo com 3 frases, né? E nós temos algumas palavras embaixo que eu quero que vocês utilizem para comparar, ok? Eu vou dar 3 minutos para vocês desenvolverem essa atividade. Então, eu quero que vocês utilizem. Vai ficar na tela para vocês. Aquelas palavras que aparecem embaixo, ok? Consumed, USA, cleaner, higher, nuclear energy e non-renewable. Olhem os slides que vocês printaram, que a gente já tem estudado, e escrevam, completem as frases que está aparecendo aí para vocês nos slides. E a gente já vai checar essa atividade, ok? Então, a gente volta em 3 minutos. Enquanto isso, coloquem as dúvidas e as frases que vocês já forem preenchendo no chat e a professora Antônia vai anotando para a gente retomar com vocês. Então, até já!
Vários acertaram, então eu só vou ler a frase e o nome de cada um, tá? A Yasmin, o Diego, o Rafael, o Cauã e a Beatriz e o Álvaro. Eles responderam: coal is more consumed than nuclear energy in Brasil. Ok? Tem algum exemplo, Teacher Antônia, da número 2? Daqui a pouco eu vou mostrar as respostas, tá? Mas eu gostaria de saber se eles estão colocando exemplos de comparação de renewable wind is, né? O que essa energia que provém do vento, comparado com alguma outra de acordo com as palavras que estão embaixo. Quais as combinações que a gente pode fazer? Por enquanto, eles estão só na número 1 mesmo. Tá. A número 3, no way, então. No. Ok, no guys. We are about to finish. Então, isso aqui é uma pena. Parece que passa tão rápido quando a gente está aqui. Eu não vou conseguir esperar que vocês digitem as respostas para o número 2 e 3. Então, o que eu vou fazer? Enquanto vocês estão escrevendo as respostas e digitando no chat para a Teacher Antônia ler a participação de vocês, eu vou adiantar as respostas para que a gente consiga concluir esta atividade, ok? Então, olha só. Number 1 vai aparecer aí para vocês conferirem, ok? Então, confiram com o que vocês já anotaram. Quem não anotou nada, escreve então, aproveita o slide, escreve os exemplos e aí depois você volta no texto e busca outros exemplos. O importante é vocês ficarem focados que nós estamos aprendendo em inglês a como comparar. Nós estamos fazendo comparação, tá? Então, por isso que eu quero então terminar com esse slide, para que na aula seguinte nós possamos aprofundar nesses exemplos e ampliar, alright? Então, vamos lá, no slide para vocês aí, ó. Então, a primeira, coal energy is more consumed than nuclear energy in Brazil. Ok? A segunda, vocês só fizeram a primeira, né? Então, na segunda, renewable wind is cleaner than non-renewable energy. Eu quero chamar, na verdade, a minha atenção, porque faltou aí na segunda palavra, depois a gente vai voltar para vocês, né? Não renewable, faltou o W, né? Na palavra que está destacada em azul. E a 3, para a gente terminar, hydroelectric power consumption is higher, então é maior, is higher in Brazil than in the USA. Então, é muito maior no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, essas palavras que estão destacadas são as palavras que eu quero que vocês fiquem focados, tá? A gente está comparando, right? Então, guys, pessoal, we are finishing, a gente está acabando. Até a próxima aula. Vou passar a palavra para a Teacher Antônia para ela se despedir de vocês. Bye, bye. Have a nice day. Tchau. Tenha uma boa tarde.